E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Flexi. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que exemplifica perfeitamente esse DNA da Flexi. O assunto é inovação. A gente tem aqui para contribuir com esse tema e para aprofundar a inovação, a gente tem aqui nessa bancada o Juliano, CRO da Flexi, eu como co-CEO e fundador da Flexi, mas eu gostaria um pouquinho da palavra do Juliano, se apresentando, Juliano. Bom, pessoal, obrigado pela presença de todos. Vamos bater um papo aí, acredito que em altíssimo nível aí, com um projeto que a gente tem para trazer aqui no podcast, né, Flex to Business, trazendo aí bastante inovação e uma inovação aplicada a mercado, que eu acho que é o mais legal, né, Cristiano? Eu acho que é isso, né? A gente tem aqui formado um fórum nesse podcast, muito mais de um papo de alto nível de gestão, né? E por isso a gente também convida hoje o Daniel Sonego, nosso querido cliente do dia a dia lá da Flexi, que a gente tem conversas semanais e com a equipe dele diárias, né? Ele é o General Manager de TI da Azul, linhas aéreas, responsável pela tecnologia da unidade de negócios da Azul Cargo e entusiasta da digitalização. Ele vem falar com a gente principalmente da Azul Commerce, que é uma solução inovadora que já está transformando o mercado de logística e que foi lançada em parceria com a Flexi, usando essa tecnologia, né? O Daniel é uma pessoa fantástica e com um nível de gestão, assim, um papo de gestão muito bacana. Daniel, é um grande prazer te ter aqui com a gente e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço aí o convite, pessoal. Muito obrigado aí por me receber. Para a gente bater esse papo, eu espero que eu possa contribuir aí na conversa com vocês. Maravilha. A gente vai encerrar esse ano, é a nossa segunda edição do Flex to Business. A gente vai encerrar esse ano com um tema que tem muito a ver com a projeção né? Sempre que a gente está virando o ano, a gente pensa em inovação, a gente pensa em planejamento, a gente pensa em trazer aplicabilidade para essa inovação dentro do que a gente tem como visão de solução da Flex, né? A gente óbvio, é um SaaS, então a gente é uma solução. Mas a maneira como o mercado consegue utilizar a nossa flexibilidade é que eu acho que é um grande tema, de fato, para a gente tratar sempre aqui, né? Então, a Azul Commerce prova isso há algum tempo já, né? E tem comprova e se premia, inclusive, né? Mas aí não quero dar spoiler aqui, Cristiano. Não, mas aí vamos começar, né? Trocando esse papo aqui, trocando essa ideia com o Daniel. Eu queria que começasse, Daniel, falando um pouco mais sobre a Azul, né, propriamente dita, sobre o Azul Commerce. E conta pra gente então, Daniel, o que é o Azul Commerce, qual é o papel dele dentro do ecossistema da Azul? Claro. O Azul Commerce foi uma solução que a gente, aí junto em parceria com a Flexi, que a gente conseguiu construir, visando atender o micro, ou o que a gente tem chamado aqui dentro como very small business. O que acontece? Hoje o negócio da Azul Cargo, ele basicamente está focado no público mais B2B, né, nos clientes grandes, nas grandes contas. Já são muito clientes forte da também Azul, do né? e-commerce, Já que tem já uma são clientes série. da Azul também, já Uhum. tem. Mas como unidade de negócio Azul Cargo, acaba sendo focado muito, né, em atender o público, o perfil segmento de B2B, grandes contas, grandes e-commerces, e a gente começou a perceber que tem uma parcela, uma fatia de mercado que hoje basicamente utiliza o transporte rodoviário para fazer sua logística, né? A Azul Cargo, além disso que eu comentei, ela é além desse foco, né, que eu comentei sobre nos clientes que a gente tem hoje, ela é uma unidade de negócio de logística. Então, ela faz door to door, né, ela faz porta a porta, então recebe caminhão, recebe encomenda nas lojas. Nós somos em mais de 320 lojas espalhadas pelo Brasil. É uma rede, né? E é uma rede já grande, quase como um modelo de franquia, né? É um modelo de representantes que a gente tem, mas é muito
pautada, muito modelada aí com o modelo de franquia, que traz demanda para a gente. E através das nossas aeronaves a gente faz os percursos que por rodovia você levaria 2, 3, 4 dias, 5 dias, uma semana, a gente faz em poucas horas. E através dessa rede de representantes a gente consegue fazer toda essa capacidade logística de entrega e de coleta também. Pois bem, pautado nisso, a gente falou, cara, tem um modelo de negócio, tem um segmento aí que a gente não está olhando e que tem muito potencial, que é o very small business, ou seja, é o microempreendedor que hoje, às vezes, nem sabe o que é e-commerce. Alguns deles Perfeito. vendem por Instagram, vendem por Uhum. redes sociais, ainda assim com muita cautela, porque normalmente as redes sociais não têm, provavelmente aí não tem todo o suporte que ele precisa, é só um lugar para ele divulgar o catálogo que ele tem, né, de Errando vendas, muito no começo, né? errando muito no começo, então é quase que uma digitalização de comércio eletrônico mesmo que a gente acabou enxergando como oportunidade para trazer esse very small business para se transformar em cliente nosso. E alguns deles já eram até clientes nossos, só que vendia por telefone, vendia por contato, não tinha capacidade de expor o seu comércio para o Brasil inteiro. Perfeito. Então a gente entendeu esse espaço e formatou a solução aí com a parceria de vocês de conseguir construir lojas virtuais para esse very small business e através da logística da Azul Cargo poder fazer a venda e no caso a entrega para qualquer lugar do Brasil. Cara, e com digamos que com uma malha super bem distribuída, né? Porque a Azul tem uma malha fantástica. Eu acho que é a maior malha de transporte aéreo do Brasil, né? Para Sim, carga. Mas nós me somos a conta uma maior. coisa. Qual foi a principal motivação para criar o Azul Commerce, cara? A principal foi um pouco né, do que eu falei, né? Uma fatia de mercado que estava sendo pouco explorada, né? Praticamente deixa ali para o pessoal se virar nos 30 com a Sim, logística, e se tiver ainda logística, né? Porque muitas vezes tem comerciante ali que acaba não explorando o potencial que tem através do e-commerce. sim, sim. E, obviamente, trazer essa receita para a nossa unidade de negócio, né, na Azul Cargo. E no fim do dia acabou, é engraçado porque o projeto ele foi amadurecendo, a gente começou, e ele amadureceu muito, principalmente com os contatos que a gente foi fazendo com as pessoas interessadas, Aprendendo com e o a gente cliente, né? viu, aprendendo com eles, mas também entendendo que tinham diversos níveis de maturidade, né? Quando você pega um É, medium business, um alto, ou um cliente grande já tem uma infraestrutura, já tem tecnologia, já está no nível muito maduro. E a gente viu que esse pessoal, cara, tem que pegar na mão e WhatsApp e ensinar. Facebook. Então você tem isso acabou mostrando para a gente uma oportunidade de impacto social que de verdade no começo a gente nem tinha enxergado direito. Quando a gente foi ver, eu, por exemplo, quando eu fiz os primeiros testes aí de compra para ver tudo funcionando, porque imagina a complexidade, né? Pagamento, ver se o estoque está bonitinho lá da pessoa, ver se a logística funcionou, se o nosso representante recebeu bem o pacote, etc., até chegar na minha casa. Pô, eu comprei uma pulseirinha do pessoal do Amazonas, lá de Manaus, que Então, fez de artesanato com semente de açaí, que eu jamais aqui iria ter condições de comprar ou de saber que essa pessoa existia. sim, acesso, né? Eu até me lembro durante o projeto como a gente queria comprar, eu e tu, inclusive, acho que a Dani também queria comprar, a pimenta lá do Amazonas, né? Compramos, tá Compraram? lá em casa lá. É um Ah, eu kit não que eu comprei nunca ainda, vou imaginei que eu ia comprar. comer e eu sou apaixonado por pimenta, pimenta com açaí, pimenta com os negócios que eu nunca nem tinha, não sei nem o que que é, vou ter que experimentar lá em casa. Então, Tem que tomar assim, cuidado, que do Amazonas pode ser tudo. mas esse impacto social que passou a ter, que a gente de verdade no começo nem enxergava, passou até a inspirar a gente a movimentar cada vez mais o projeto. Então, não ficou só um viés ali puramente financeiro, de vamos explorar isso aqui, transformar isso aqui num negócio gigantesco, não foi nem com essa visão mais, acabou indo para uma linha até mais de impacto social, por de verdade o potencial que tem, porque é uma pessoa que não imaginava o que era um gateway de pagamento, Ah, pois né? é. Receber por cartão de crédito, são coisas que ela ali era no máximo um Pix, que é super recente.
Então, Sim. quando a gente começou a mostrar isso funcionando, acabou talvez não sendo o motivador inicial, mas hoje é o nosso motivador aqui como equipe. Hoje eu sou dono desse projeto, não só como tecnologia, mas como visão de negócio também. Acabou motivando a gente hoje a não parar, né? Assim, a continuar fazendo cada Fantástico. vez mais por ele. Fantástico. Que legal. E toda essa inovação já foi reconhecida, né, Sonego? Recentemente, a Azul, o projeto, né? Recentemente, o Azul Commerce foi reconhecido pelo Prêmio Inovativos, né? Conta um pouquinho disso pra gente, porque uma coisa é Foi. fazer inovação, colocar na prateleira, outra coisa é fazer na prática a pimenta do Amazonas chegar em casa e o mercado ainda, através de uma premiação dessa, reconhecer isso claramente, E né? não é um reconhecimento básico, né? Foram 200 cases apresentados, né? E não teve pouco critério. Foi a FGV que julgou, né? Que montou as equipes para julgar tudo isso. Então, acho que tem Foi. um mérito fora de série aí, né, Sonego? Perfeito. Não, total, assim, o ano passado eu tive a oportunidade de participar da premiação também com outro projeto aqui, e esse ano eu estava pensando, poxa, né, o que a gente poderia talvez escrever, e das conversas que a gente teve, eu dei um pouco desse contexto para eles, né, lá da Inovativos, contei um pouco, eles falaram, cara, se encaixa muito aqui com a premiação, pô, escreve o projeto, acho que tem muito potencial, e aí é o que você falou, é um critério super rigoroso aí de avaliação da FGV, da Accenture. Então, o formulário é super extenso para você poder abastecer de fato de informação, porque tem diversos cases, não são cases necessariamente de tecnologia, tem muita coisa que é colocado para concorrer. E aí, quando a gente viu que era finalista e conseguiu receber esse reconhecimento, a gente ficou muito feliz, porque foi a comprovação de que a gente está no caminho certo e de cada vez buscar amadurecer mais ainda o projeto, né? Então, foi bem legal ter recebido esse reconhecimento da Inovativos, que é um grupo super reconhecido de mercado, né? E provavelmente está entre as soluções mais disruptivas do mercado de logística como um todo, né? Sim. É, esse espaço que eu estava comentando do Very Small Business, hoje de verdade ninguém está olhando. Ninguém Uhum. está olhando. No máximo é o small business, né, que tem uma volumetria relativamente pequena de pacotes, né, para serem entregues. Mas esse pessoal, eu estou falando pessoal que eventualmente é da favela, é do, Uhum. do, do centro urbano ali no Brás, né, na região talvez aqui mais conhecida aqui em São Paulo. Mas a gente sabe de um monte de lugar que tem seus centros comerciais, que são lojas muito pequenas que ninguém de verdade está olhando para esse segmento. Então, a gente, como logística, montar isso foi interessante, porque normalmente esse tipo de alternativa acaba nascendo de alguém que entendeu isso como um gap, monta a É, plataforma de e-commerce para atender esse pessoal. Nós não. Nós somos logística, que pura. E Perfeito. ofertar isso como um canal para expor esse pequeno cliente, né, esse pequeno lojista, para o mercado do Brasil inteiro, de verdade foi um negócio que não tem em outras plataformas, né? Como foco. Não que não funcione, né? Tem outras plataformas, outras ferramentas de e-commerce, é óbvio que isso. tem, mas olhar, focar ao ponto de ir lá no Brás, como a gente fez, Sim. e explicar como é que funciona, Porta a porta, né? dificilmente você vai ver É, chegando lá, é. o meu time aí, a Dani, que você comentou, Isso. agradeço inclusive muito ela por ter engajado super comigo nesse movimento, porque Uma guerreira nesse i- projeto. ir lá explicar para um comerciante o que é um e-commerce, o que é um gateway de pagamento, que ele vai ter potencial de vender para o Brasil inteiro, e a pessoa fica até meio assustada, fala, como assim? Dificilmente você vai ver alguém que nasce 100% digital, É. tal, como solução pura de e-commerce, fazer esse tipo de trabalho, né? Dificilmente vai fazer. Cara, Então, eu vejo realmente até foi bem assim, diferente. duas coisas que diferenciam realmente esse projeto como uma inovação mais disruptiva, é que ela não está baseada só na tecnologia mais avançada, né? A tecnologia aqui é um detalhe que deixou com que o projeto fosse muito flexível, que o projeto fosse realmente adaptável ao longo da maturidade dele e que a Azul pudesse atuar como uma plataforma de e-commerce, como uma fornecedora de plataforma de e-commerce, né? Mesmo não sendo
mas sendo a fornecedora de fato, né? Então, assim, o primeiro fato é ser uma inovação muito mais baseada em modelo de negócio do que em tecnologia mesmo, em coisas mirabolantes, digamos assim, né? E a outra coisa de fato ser uma inovação vinda do meio logístico, né? O meio logístico está promovendo a inovação. Isso é mais raro, né? A terceira coisa, até pensando aqui um pouco melhor agora, teria uma terceira coisa, é pegar na mão do cara e ensinar. Porque assim, tu vê um monte de plataformas voltadas para micro e pequeno empresário, talvez não para aquele menor do que micro ainda, para o MEI e coisa e tal, até tem, tá? Mas eles não estão interessados em ensinar a como faz e-commerce. Eles estão interessados assim, ó, vem para cá, assina, se tu der certo, tu continua, se tu não der certo, vai embora rápido, né? E, de fato, a abordagem do projeto da Azul, me corrige se eu estiver errado também, né, Daniel? A abordagem realmente é pegar na mão e ensinar, colocar o cara em contato com a equipe lá que ensina o passo a passo, educa mesmo, né? É tecnologia com educação junto, né? Exatamente. Essa eu acho que talvez foi a grande diferença obviamente foi um grande desafio, porque como fazer isso, né? Não é trivial, né? Chegar nessa unidade, né? Numa loja, explicar, ter abertura, é um modelo talvez até que vai contra aí o que a maioria faz, é o que você falou, né? O pessoal não tem feito isso, até porque tem muita empresa que nasce 100% digital, não tem nem, né? Não É, tem esse contato. É totalmente diferente do que a gente está fazendo. E o resultado disso está sendo interessante justamente como eu falei, né? Essas lojas que estão já com a gente hoje, são de verdade lojas que a gente jamais imaginou que teria contato aí, tanto com tecnologia, quanto chegar até o público de São Paulo, né? Então, e perfeito. vice-versa. Cara, e muito legal saber que uma empresa do porte da Azul consegue conectar muito bem as áreas de inovação com o mercado e também ajudar a comunidade, né? Porque foi exatamente isso que fez no case que apresentou no prêmio, né? Então, Sim. queria que tu contasse um pouquinho mais pra gente, assim, quais são as principais vantagens da integração da Azul Commerce com serviços logísticos da Azul Cargo, assim, né? Claro. É assim, basicamente a gente atende mais de 5.000 cidades, né, como logística Cara, Azucargo, né? que coisa Os fantástica. são 320 representantes que a gente tem hoje, com expansão aí para chegar em 400 até o final do ano que vem. Então a gente deve atender aí para quase, se não todas, quase todas as cidades do Brasil. Pô, o Brasil tem É, 5.500 e alguma coisa, né? É quase tudo já. é, é quase tudo, né? É quase nível Correios. É? Então, essa oferta que a gente tem de malha, que atende aí 170 destinos, né, que a gente opera hoje como companhia aérea. Então, tem uma oferta, né, como eu falei aí, de malha bem interessante. A gente tem uma capacidade com diversos tipos de aeronave, então a gente tem desde a aeronave A330, que são aeronaves grandes para a gente fazer operação internacional, até Gran Caravan, Cessna, que são os aviões da Azul Conecta que a gente tem. Então a gente consegue chegar em lugares onde outras companhias aéreas não chegam, né? Então, Incrível. isso é um diferencial importante porque reforça a nossa operação logística para poder atender esse negócio, esse mercado que eu estava falando, não só para os grandes clientes que a gente já tem, mas também para esse cliente pequeno que a gente está buscando. Então, esse é o grande diferencial, eh, que é a nossa malha. E, além disso, a gente veio aprendendo muito com os clientes de e-commerce que a gente tem hoje, né, que já vem aí já de algum tempo, que subiu muito a barra nossa, né? Então, nossa performance de entrega de 98, 99%, todo o acompanhamento que a gente faz, as soluções que a gente desenvolveu internamente para poder fazer o acompanhamento, né, da nossa operação, como torre de controle, temos um TMS padrão internacional, que inclusive eu também acabei viajando e explicando para o pessoal, para os clientes desse TMS nosso, em Dubai, todo esse projeto que a gente fez de Que e-commerce, que legal. realmente
teve um grande diferencial aí não só aqui para o Brasil, mas o pessoal olhou muito isso, né, que a gente acabou fazendo. Então a gente tem muita tecnologia para poder suportar, né, essa operação logística. Então quando a gente soma isso tudo e conecta uma solução para esse very small business, tem tudo para dar certo, né, como está dando, porque a gente acaba atendendo praticamente o Brasil todo. Então, num tempo que é praticamente impossível no rodoviário você atender, né? Então, nos long Sim. haul, operação Campinas-Recife, Campinas-Manaus, é imbatível a operação aérea, né? Então, somado isso tudo, é o grande diferencial logístico que a gente coloca para o Azul Commerce aí beneficiar os clientes. Sabe, Sonego, que eu tenho assim muitos contatos que são gerentes de e-commerce, né? Eu tenho uma posição na ABECOM, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, de presidente da associação regional aqui de Santa Catarina e de coordenador do comitê de indústrias, de digitalização das indústrias, né, da ABECOM. E com isso eu converso com muita gente que pergunta o que a gente faz, né, e coisa e tal. Aí eu sempre, obviamente, com muito orgulho falo que a gente atende a Azul, né, a gente fica todo bobo assim, né. Mas uma das coisas que me chama a atenção é que quando a gente fala que a Azul tem a maior malha aérea de cargo, eles frequentemente me dizem assim, mas não é só onde tem aeroporto? Aí eu digo, não, peraí, tu tá enganado, porque tem os aviões pequenos, né? Acho que isso as pessoas não costumam enxergar, né? E eu acho que foi um dos grandes diferenciais da Azul, realmente chegar no micro com modais diversos, né? É mais ou E menos por aí, né? complementares, né? É? Não, é totalmente complementar. A grande vantagem da gente ter a operação da nossa rede é que onde a gente não consegue chegar com avião, porque fica inviável, por qualquer que seja o motivo, a gente complementa com malha rodoviária. Sim. Então, você E imagina mesmo com esses aviões menores, né? 320. Exato. Então você imagina que esses 320, 330 representantes, eles têm uma capacidade com diferentes tipos de veículos, né, desde caminhão grande até motocicleta, complementando com toda a frota que nós temos aqui de Airbus, de Embraer, do Cessna, como eu tinha comentado, isso tudo junto. Então, de fato, Perfeito. atende praticamente o Brasil todo. Perfeito. Ô Perfeito. Sonego, e tu tava falando, comentou ali no começo da questão da pimenta da Amazônia, do Brasil e tal. Vocês tem algum caso assim mais especial que você lembra de um empreendedor desse micronegócio que foi beneficiado, ou até um caso mais curioso assim para trazer um pouquinho para nossa, Boa, boa. para trazer um pouquinho de leveza também de exemplo assim para nossa audiência aí assim, ó. Eu Porque eu acho que esse imagino. da pimenta é o que eu acho que foi o mais interessante, porque parece que foi fácil, né? A gente conseguiu trazer ela de Manaus para cá, mas ele não fica bem em Manaus. Ele fica numa cidade que ele tem que chegar de barco, não sei quantas horas até chegar em Manaus. Caramba, É, essa né? pimenta é especial, hein? É bem especial mesmo, cara, porque de verdade seria impossível chegar aqui, alguém aqui em São Paulo comprar essa pimenta, é impossível. Então, até para via Correios, via outros parceiros logísticos, né, que ele poderia fazer, seria bem difícil conseguir. Então, esse caso foi interessante porque teve um engajamento muito grande, né, dessa pessoa aí da loja, para poder viabilizar o negócio aqui junto com a gente. Então, talvez seja o caso mais interessante que a gente tenha Interessante. por conta da condição em si, né? Por pimenta feita lá, local, etc., que até chegar na loja da própria Azucargo leva 2, 3 horas de barco. Você fala, caramba, cara, a persistência de fazer o negócio acontecer, né? O empreendedorismo, como ele movimenta as coisas de fato.
Muito fantástico. E tu sabe que eu já fui colecionador de pimenta? Não sabia. E você tem essa? Mas por que que eu não sou mais? Não tinha como ficar com a coleção, cara. Eu comia toda a pimenta. Tá. Não durava a minha coleção. Agora tem mais opção de compra, Agora tem. né? Com Essa daí eu com tenho que Azul experimentar, Commerce tem mais opção de compra, né? Ô Sonego, aproveitando o ensejo, assim, no sentido de, cara, então assim, você já abordou uma questão aí, né, da vontade de inovar, que eu acho que esse talvez seja o grande primeiro desafio que você deve ter majoritariamente enfrentado aí, porque todo projeto de inovação no final também precisa ter um ROI, e tem alguns ROIs que não são diretamente ligados à receita, especificamente, como você Exato. comentou no começo. Então vejo aí um ponto, né? Vejo outro ponto que é a capacidade de entregar isso como produto no final, porque, né, quando você movimenta isso por dentro da tua malha, você está literalmente colocando o produto Azul Cargo na ponta da lança aí, né? E por outro lado, e é óbvio que daí eu vou abordar isso também do ponto de vista de negócio, assim, tem uma parte de tecnologia que precisa acompanhar isso tudo. É óbvio, não vou ser hipócrita aqui, que isso puxa um pouco a brasa aqui da nossa conversa pro assado da Flex, e isso eu acho realmente legítimo a gente abordar aqui, Claro. porque a tecnologia ela precisa estar a serviço dessa camada de negócio, e ela precisa compreender também, por outro lado, a entrega operacional que você precisa ali, né? Então ela precisa atender, do ponto de vista de inovação, especificamente eu vou dizer que a gente tem um squad específico para atender a complexidade desse projeto dentro da própria flexibilidade que a gente tem até no nome. Também, né? Exatamente. O nosso squad lá atende a parte educacional também. Isso é muito exatamente. Mas assim, do ponto de vista de tecnologia, cara, como é que vocês viram as funcionalidades mesmo, não da Flex, né? Mas assim, o que tinha de solução embarcada em tecnologia que vocês precisavam? Assim, você consegue fazer uma relação disso com a gente? Sim. Eu começaria dizendo o seguinte, normalmente a gente acaba falando, poxa, tecnologia é meio, né? Tecnologia é meio. Para mim, esse foi o exemplo talvez mais prático de como tecnologia de fato é meio, né? Assim, quando a gente começou a abordagem e tal, e precisou fazer as adaptações, etc., como meio, a tecnologia precisou se adaptar às Perfeito. mudanças que a gente precisou fazer. Então, eu acho que ter a plataforma de vocês aí, né, essa parceria que a gente fez aí em conjunto, ajudou muito porque ela estava preparada, praticamente 100% para atender o que a gente precisava como solução de e-commerce, com muita coisa já integrada nativamente, né? Isso ajudou bastante. E quando a gente falou agora precisa integrar com o mecanismo logístico da Azul Cargo, né? Através das nossas APIs, etc., deu para fazer. Agora com o gateway de pagamento, deu para fazer. Então, não teve nada, não teve nenhum obstáculo que quando chegou a gente não conseguiu vencer, né? Então, Perfeito. tem coisa pior do que falar, putz, cara, chegou isso aqui, cara, não tem o que fazer, a gente vai ter que trocar de solução porque a solução não atende de jeito nenhum, já tentamos de tudo que é Frustrante, né? forma. É muito frustrante, porque aí, dependendo, você pode quebrar o negócio, nesse caso que a gente está falando aqui, teria esse risco. Então, quando a gente avaliou a solução de vocês, a gente percebeu o formato de parceria que a gente poderia fazer, a abertura que vocês tinham de, apesar de ser um SaaS, como formatar isso junto com a gente aqui, né? Então, sempre desde o início foram muito parceiros para tentar montar algo junto com a gente que realmente, mesmo com as mudanças, a gente pudesse fazer as adaptações necessárias para atender aqui. Então, todas as funcionalidades que a gente precisou, desde de catálogo a gateway de pagamento, que é uma parte muito sensível, né? Ainda mais para esse público que eu estava falando, que é muito novo, né, com esse tema e tal, a parte logística, etc. Cara, tudo isso daí cobriu super bem o que a gente precisava. Cara, manda ver. Não, eu ia dizer que legal, assim, é muito essa sensação de pertencimento, de orgulho, né, de estar junto com vocês num projeto como esse é muito satisfatório mesmo, assim, eu confesso para vocês que eu fico
feliz, assim, de verdade, em poder participar disso, assim. E Sonego, assim, tem uma abordagem de inovação muito forte nisso, né? Eu queria voltar um pouquinho nesse ponto, porque, puxa, você comentou agora de novo, né? A pessoa tem desconfiança do gateway de pagamento. A gente, que é do setor, a gente sabe que gateway de pagamento é uma coisa super segura. Exato. Para o empreendedor ali na ponta, para o produtor da pimenta lá do Amazonas, talvez seja um assunto super sensível, né? Então, cara, como é que você conduziu essa abordagem de inovação mesmo, assim? Quais foram os desafios nesse sentido, assim, mais estratégico mesmo, sabe? Até acho Sim. que engancha um pouco com a pergunta que eu também queria fazer, que é como tem sido aí a aceitação e o entendimento do público também, né? Exato. Não só sobre as inovações, mas, enfim, fica à vontade. O primeiro ponto, assim, que eu acho que foi mais desafiador para a gente na perspectiva de tentar trazer alguma inovação, né, com abordagem, né? Ou seja, melhor dizendo, a abordagem que acabou sendo inovadora é que a gente tinha no começo uma ideia de tentar transformar, de nascer isso como um marketplace, né? Até porque traz mais tráfego e o tráfego que nasce para fazer a compra de uma coisa pode comprar outra, então, né, tem todo o benefício de marketplace que a gente conhece. Só que a gente começou a perceber alguns entraves que para a gente ia ser praticamente, nesse momento, impossível da gente conseguir superar. A gente falou, cara, como é que a gente consegue, então, dar uma outra abordagem que permita a gente conseguir fazer com que isso, em algum momento, cresça ao ponto de sim virar um marketplace? Foi aí que a gente colocou a estratégia de, então, vamos pegar esse mercado e ao invés de colocar eles todos para uma estratégia de marketplace, vamos fazer loja própria. Em algum momento, quando isso de fato tiver um porte significativo, a gente sim transforma, se fizer sentido, transforma aí no marketplace. Flex, dá para fazer isso? Não dá? Até onde dá para fazer? Como, tal, não sei o quê. Putz, dá para fazer, a gente adapta isso, isso e isso. Então, esse caminho que a gente acabou tendo que montar ao longo do tempo, essa praticamente pivotada de, cara, marketplace para e-commerce, para loja própria, da pimenta, do colarzinho, cara, assim, a gente não contava que esse desafio ia surgir e que a gente tem que ser super criativo para poder ir para mudar para esse modelo. Porque aí viria um risco, que eu acho que é o segundo ponto, de como a gente conseguir, então, com loja própria, explicar como é que ia funcionar, né, esse modelo, principalmente para um público que, por exemplo, não sabe o que é um gateway de pagamento. Perfeito. Então, nesse segundo ponto, eu acho que o grande ponto aí, que tem sido até agora, é a gente conseguir traduzir de uma forma muito clara que, na realidade, é um benefício poder trabalhar dessa forma. Perfeito. Porque fazendo neste formato, o risco de, é um Pix ou é uma venda naquela transação ali no dia a dia, é um formato que funciona, mas o formato ali na compra com cartão de crédito, poder expor algo que eu aqui possa comprar e pagar com cartão, que é uma modalidade que a gente aqui acaba utilizando mais, seria um público adicional para essa loja. Então, traduzir isso de uma forma que ele entenda, né, que esse lojista entenda, é que foi o desafio e que essa galera que começou com a gente, né, esses pequenos lojistas que estão com a gente até agora, nos ensinou a como ir formatando. Então, primeiro já a abordagem não foi tão legal, a gente começou a entender, ops, aqui então precisa melhorar um pouco a forma de explicar, agora para o segundo, para o terceiro, para o quarto. E quando a gente viu, tá num formato agora que é muito mais claro de como explicar, de como mostrar essa digitalização que a gente está fazendo de lojas, né, para esse pessoal. Então, eu acho que o primeiro ponto foi como eu falei, ter essa flexibilidade, ter sido criativo de fazer essa pivotada de Isso. alinhamento estratégico. E segundo, é de fato personalizar a comunicação que a gente está levando aí para esse público que a gente está trazendo. Cara, e realmente esse é um projeto que permitiu, digamos assim, uma evolução, quer dizer, o projeto já começou de um jeito, mudou para outro, mas a visão de futuro já está projetada, né? Então, essa flexibilidade que não só a tecnologia deu, mas que a equipe conseguiu pensar, já deixa
a coisa toda preparada para o futuro. E aí engancha bastante aqui com o meu raciocínio de te fazer a próxima pergunta sobre o futuro desse projeto, né? Tu falou aí um pouco de marketplace. Quais são os futuros possíveis, não só o futuro desse projeto, mas o futuro de e-commerce na Azul? Existem visões de e-commerce na Azul? Como é que tem passado isso na tua cabeça? Até porque uma das coisas que me chama muito a atenção, né, Juliano, é um projeto que começou na Azul Cargo, muito bem assim conduzido pelo Sonego, né? E que consolidou na mão do Sonego. E consolidou na mão do Sonego, o que me chamou a atenção é exatamente, não é muito comum consolidar na mão de um profissional de TI. O profissional de TI geralmente recebe demandas do dono do projeto, né? E ele é o meio para fazer as coisas acontecerem. Mas o Sonego pegou esse projeto como uma missão não só de TI, mas de negócio também, né? Então, essa visão de futuro, cara. Eu acho que para o futuro, assim, no caso para o e-commerce, o futuro de fato é a gente conseguir mantendo a escala que a gente tem projetado aí para ter cada vez mais lojas e de fato ganhando uma capacidade, uma quantidade, né, grande de lojas, a gente conseguir de fato transformar no marketplace, porque aí eu acho que fica benéfico principalmente para os lojistas, né, com essa otimização de tráfego que vai vir, etc. Eu acho que passa a fazer bastante sentido. Outro ponto também importante que a gente deve buscar aí mais para frente é uma sinergia com as soluções que a gente tem da própria Azul Linhas, né? Então, Azul Fidelidade, ter alguma pontuação, então tem muita coisa que dá para a gente aproveitar, que existe como negócio que as Azul Linhas tem, que a gente pode se beneficiar em fazer parcerias e continuar crescendo com os e-commerces que a gente sabe que dominam o mercado, né? Então, isso Perfeito. não vai mudar como estratégia para Azul Cargo, obviamente. Esse pedaço aqui é um pedaço totalmente complementar, né? Que a gente está falando, mas ainda continua com os grandes e-commerces que a gente tem parceria, com grandes integradores que a gente já está fazendo parceria também, para atingir ainda mais outros tiers aí, né? De lojas que a gente pode conseguir trazer, né? Para como cliente para Azul Cargo. Então, nesses dois grupos, né, se fortalecer, continuar atendendo bastante o mercado de e-commerce aí, que a gente sabe que é forte, mas também ir escalando cada vez mais aí o Azul Commerce. Para quem não sabe até, né? Tu me corrige se eu estiver errado, tá, Daniel? A Azul tem clientes de muito grande porte no mundo do e-commerce, né? Eu não sei se a gente pode falar nos nomes, mas eu vou dar algumas dicas. Existem alguns e-commerces de grande porte que, inclusive, já adesivaram aviões da Azul com a sua marca e dizendo que, né? Esse é o avião agora do meu e-commerce, né? Então, assim, vocês já podem imaginar que grandíssimas marcas, grandíssimas operações de e-commerce operam pela logística da Azul e passa a ser realmente um alicerce muito importante para o e-commerce brasileiro contar com a capilaridade que a Azul tem, né? E a gente tem um enorme orgulho, Daniel, de ter vocês como parceiros, de poder atuar com conforto de que a gente atende muito bem ao projeto de vocês. O orgulho de levantar um troféu junto com vocês lá na FGV em São Paulo, com um prêmio tão bacana. E também orgulho de começar a ter um relacionamento até um pouco já pessoal contigo, né? Porque convidei, não sei se tu ficou sabendo, né, Juliano? Eu convidei o Daniel para o lançamento do meu livro, que foi mês passado, eu acho, né? Ou talvez 2 meses. Foi o Franchising 4.0, um livro que a gente fez sobre uma nova forma de gerir negócios em rede e que a gente escreveu aqui na Flex e eu escrevi o capítulo de e-commerce, de tudo que dá para fazer em redes de franquia para e-commerce. O Daniel foi lá me prestigiar, eu fiquei muito feliz com o prestígio dele e com a proximidade também.
E queria te agradecer por esse momento aqui também de dividir o teu conhecimento e a tua experiência, porque quem está nos escutando aqui, né, Juliano, são outros, muitos experientes do mercado de e-commerce ou entusiastas de indústrias querendo entrar no e-commerce. Eu costumo falar aí, já que é o segundo episódio, posso dizer que eu costumo falar em todos os episódios, que quem chegou até aqui é porque está interessado nesse papo, cara. Né? Então, quem está nos assistindo, chegou até aqui, cara, tu é o nosso público, pode voltar no próximo que tu vai gostar do próximo também, né? É por aí, né, Juliano? Verdade, verdade. Eu vejo que muito do que a gente tem visto no mercado combina com o que a gente está abordando aqui, principalmente no aspecto de que a gente está falando lá de quem está fazendo a pimenta do Amazonas precisa inovar. Mas a gente tem percebido que, às vezes, por mais que o assunto de comércio eletrônico já esteja muito capilarizado, por exemplo, por segmentos como indústria, distribuidores, ainda existe muito, né, as grandes empresas, óbvio, que já estão, as corporates já estão entendendo a estratégia de omnicanalidade, já estão entendendo que o e-commerce agrega como canal de venda, por exemplo, como aqui no caso, apesar de não ser única e exclusivamente um canal de venda, também amplia a possibilidade, né, de aumento de market share também, né, Daniel? E a gente tem percebido que muitas distribuidoras, indústrias de médio porte, ainda não despertaram totalmente sobre esse aspecto de que podem também inovar, apesar de serem empresas grandes também, né? Então, exatamente, a gente tem percebido isso. E aí eu fiquei muito curioso, assim, de pensar na implementação, né? De como é que isso roda no entendimento do público, Daniel, sobre esse ponto de vista de visão de futuro. Assim, vocês já percebem alguns bolsões que estão mais propensos dentro dessa perspectiva de futuro que tu trouxe para a gente, aí, de integrar com outras visões de desenvolvimento da própria companhia? Você diz bolsões aqui da empresa ou bolsões que de vocês negócio? Percebem de mercado mesmo, de negócio? Porque, poxa, né, olha a posição que vocês ocupam como a maior malha viária do Brasil, né? E vocês têm uma visão privilegiada de mercado que, às vezes, quem está aqui, que não está nessa posição, não tem, né? Uhum. Não querendo também, Daniel, não querendo também aqui entrar em questões estratégicas de cunho que envolvam sigilo, que envolvam estratégias de médio e longo prazo, que não é o nosso objetivo aqui também, né? Não, claro. Até porque tem coisa que eu não posso falar mesmo. Exato. Mas ainda bem assim, que tem, né? Mas o que a gente tem visto aqui, cara, é assim, tem muito potencial ainda para a gente explorar alguns mercados, principalmente aqui em São Paulo, que está mais possível da gente administrar, e onde a gente de fato tem visto que as soluções hoje não estão indo, né, assim, nem uma perspectiva logística, nem já alguns grandes marketplaces ou e-commerces, assim, como já estão grandes, né, a galera que venha, né, dificilmente alguém vai lá buscar esse pessoal. E de fato tem bolsões aqui, né, nessa visão de bolsão, tá? Que dá para ir buscar muito. Tem muitos centros também que dá para a gente ir, por exemplo, no Nordeste, que a gente tem uma malha aérea muito forte para lá e com bastante representantes que a gente consegue também buscar. Então, e que também, de novo, não tem ninguém olhando para isso, né, para esse pessoal. Então, assim, tem muito espaço, muita oportunidade aí para a gente conseguir continuar essa escala de negócio hoje. Excelente, né? Cara, é fantástico o papo. Eu queria muito que a gente continuasse, né? E que a gente pudesse explorar mais e mais e mais e mais, né? E a gente também tem que tomar algum cuidado para que não fique aquela coisa gigante, né? De um podcast que não termina nunca. Eu queria te agradecer demais, cara. Demais por tu dividir o teu conhecimento e tua experiência com esse público que chegou até aqui, né? Esse público que chegou até aqui realmente tem a nossa cara e nosso DNA.
Ô, Cristiano, e uma questão que eu fico pensando aqui agora, a gente se encaminhando já um pouco mais para o final aqui, eu penso que, cara, tem uma coisa que eu sempre vejo em papos como esse que eu gosto muito, que eu acho que é muito difícil hoje a gente entender no mercado qual é o caminho do dar certo, Uhum. né? E acho que uma coisa que talvez a gente possa contribuir aqui, utilizando um pouquinho de todo o aprendizado do Sonego a respeito disso, é assim, ó, Sonego, o que que tu diria que dá para aprender? Quais foram os principais aprendizados que vocês tiveram assim ao longo dessa jornada toda, assim? Porque, de novo, vou repetir, inovação, uma empresa do porte que é a Azul, uma responsabilidade, como o Cristiano falou, trazida para uma visão de negócio por um profissional de tecnologia, que óbvio que é pela diferenciação de fato do teu perfil. Eu acredito que vocês devem ter tido muitos aprendizados ao longo desse caminho, assim, se você conseguisse dar aquelas diquinhas de ouro que sempre servem muito bem para um podcast, né? O que você diria, cara? Eu acho que o primeiro ponto é estar aberto a de fato mudar, a se entender que tem que pivotar a estratégia, cara. Tem que fazer, eu acho que tem que assumir esse risco, tem que ter alguém que está disposto a assumir esse tipo de risco que faz parte do jogo. Deu certo, deu, não deu, paciência. Não é todo lugar que dá para fazer isso. Eu acho que até pela característica, como a Azul, que completou 16 anos bem super recentemente, uma empresa super nova, e nasceu como uma startup de aviação, basicamente, aqui no Brasil. Eu acho que tem um pouco disso no DNA dela, né? De falar, nossa, mas começar uma operação em Campinas, como assim, né? E ser o que é hoje, né? Do porte que é quase 1.000 voos por dia, o tamanho que está hoje, teve que saber também ter essa flexibilidade, né, de estratégia de negócio. Então, acho que o primeiro ponto é esse, estar realmente disposto a, se precisar mudar e vamos embora, testar, ver se deu certo. E eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo, como lição também, é ter bons parceiros, né? Nós tivemos vocês aqui, a Flexi, junto com outros parceiros que a gente tem aqui que tem nos apoiado muito, a WeFit, lá através do Dodô, que o Cristiano conhece, que é um cara que fantástico, que com a empresa dele, que nos ajuda muito com a parte de design, UX, quando precisa fazer um discovery, pesquisa. Então, ter bons parceiros para esse tipo de coisa ajuda demais. Não dá para fazer esse tipo de coisa também sozinho, tentar vencer a batalha, né, toda sozinha não rola. E economiza dinheiro mesmo, né, cara? Eu acho. Desculpa te cortar, mas acho que tá perto de alguém que vai estar de fato na jornada contigo, no final das contas, é economia financeira também, né? Acaba tendo, com certeza. E super emendado com a questão dessa parceria, que é o terceiro ponto, é saber a hora que tem que juntar todo mundo e falar, galera, é agora ou não. Porque assim, tem hora que também tem, aí é um pouco também talvez da pegada empreendedora, né, de tentar movimentar um negócio. Cara, dar muita clareza para quem tá junto, ou tá no barco ou não tá, né? Ou vamos fazer esse negócio rodar ou não vamos. Se precisar pegar o telefone e eu ligar lá pro cara da pimenta, não tem problema nenhum, eu vou ligar. Mas todo mundo aqui então vai ter que ligar. Então, todo mundo junto, vamos fazer isso aqui rodar? Então, tá muito conectado com a parceria, mas não é a parceria parceiros aqui, né? No caso, como exemplo que eu falei, através de vocês, o iFit e outros. Mas é dentro também, né? Fala, galera, eu não tô aqui só para chegar, é o engajamento, não tô aqui, todo mundo entendeu o valor, o propósito do que a gente está querendo fazer, do tipo de coisa que a gente está movimentando. Então, por exemplo, citando mais uma vez a Dani, ela é uma das que mais entrou junto comigo nesse tema de, cara, vamos fazer esse projeto dar certo, não é porque X, Y, Z, é porque é para o currículo, é porque é para gerar receita. Cara, é porque agora eu entendi que isso aqui tem um potencial bizarro, né? Então, mas precisa ter essa comunicação muito clara de propósito, do porquê que a gente está fazendo. Então, muitas vezes a gente, como TI, acaba, cara, o que você precisa, né? É quase o bom e velho tirador de pedido. Esquece, eu não consigo trabalhar desse jeito de forma alguma, né? Então, ter esse propósito claro, que nesse caso eu acho que acabou sendo construído também um pouco por mim, mas ter o time com toda essa clareza faz muita diferença, se talvez seja até a principal delas, né? Que através deles também, que muito provavelmente, se precisar mudar de novo aqui, agora precisa ajustar de novo, vir deles isso também. E só vai vir se eles tiverem clareza desse propósito.
E só Então não isso pode vai ser só um engajar. pessoal que vai lá tratar. Exato. Não vai ser só a galera que vai ficar catando telefone e fazendo uma ligação para tentar trazer um cliente Aí novo, fica ou ligando enfadonho, para né? você. Ninguém gosta de fazer e não engaja. É execução pura. É. Então, fazer com que o time faça de fato parte dessa construção fez muita diferença quando acabou vindo 100% para mim. Aí pode ser que seja o meu jeito, o meu estilo aqui de tocar a coisa, mas eu acho que isso ficou uma lição para mim que se eu tiver a oportunidade de fazer isso, mesmo com projetos que não são sobre 100% do meu domínio, mas opa, tá com TI, pô, legal, vamos entender o porquê e vamos engajar todo mundo para de fato movimentar as coisas. Eu acho que isso ajuda demais aí a movimentar qualquer coisa. Sonego, eu tenho uma curiosidade que até nem estava prevista para a gente perguntar, né? Mas uma empresa do tamanho da Azul, que está ajudando, inclusive, outras empresas a inovar, quando o assunto é inovação, é, é, acho que cada empresa age de um jeito diferente. O assunto inovação sempre entra no planejamento estratégico para o próximo ano e, quer dizer, vai demorar para começar porque é de ano em ano, né? Ou realmente existe um espaço para inovações no dia a dia. Como é que funciona isso na cultura de gestão da Azul? Cara, repete um pouco a pergunta, eu me perdi um pouquinho aqui, Não, desculpa. basicamente assim, ó, um projeto que vai inovar, um projeto inovador, ele Uhum. precisa esperar entrar no planejamento anual, lá no fim do ano, ou de fato é no dia a dia da gestão que essa inovação acontece, no caso da Azul? Depende um pouco. Eu acho que coisas que me movimentam são um pouco mais sensíveis, estão muito conectadas ao negócio, com certeza precisa participar de um processo, etc. Mas eu até comentei um pouco lá no fórum, lá no Inovativos, no dia da Exato. premiação, um pouco no que eu acredito. Eu acho que a inovação vai ter que fazer muito mais parte da cultura do que qualquer outra coisa, né? Então, é, às vezes até a abordagem que você faz para resolver um problema, qualquer coisa pode ter uma perspectiva inovadora dentro do contexto que você está, e não precisa de aprovação, de passar por um comitê para isso, né? Eu acho que isso tem que estar muito ligado a como a gente enxerga as coisas, né? Então, eu acredito um pouco nesse balanço aí. Óbvio, coisas que estão muito conectadas ao negócio, sim, precisa, né? Porque não dá para só ir lançando um negócio desse, por exemplo, sem o John aqui ficar sabendo, sem o Abi ficar sabendo que são presidente, CEO, não tem como. Mas, ao mesmo tempo, tem um monte de outras coisas em tecnologia que a gente tem super espaço para criar abordagens ou trazer alternativas, soluções inovadoras, que não necessariamente. Eu posso ter isso o time fazendo o tempo todo, né? Ou pelo menos buscando fazer dessa forma. Então, acho que a inovação está muito conectada à abordagem e como você enxerga formas de resolver os problemas, né? Então, é Legal, um pouco cara. dos dois. Né? Até porque é fim de ano agora, né? E a gente tem um monte de empresas do porte de vocês que estão analisando se a inovação vai acontecer para o ano que vem. Eu acho que às vezes acho que até é uma questão de maturidade, né? Quanto mais a inovação está na cultura individual de cada um que compõe a cultura coletiva da empresa, mais a pessoa tem liberdade para entender aonde que ela pode inovar e a empresa também dá liberdade para inovar ou não, né? Então, E dá para ver também que tem muito aí da fala do Sonego em relação a, primeiro, a característica notoriamente dele de um intraempreendedor, né? A gente fala, a gente sabe total. que isso é super relevante, provavelmente, para aprovar um projeto como esse, ou esse tipo de abordagem da inovação. E, óbvio, uma outra coisa que ele comentou, que eu confesso que até tinha me esquecido aqui já, a gente olha hoje para Azul, o tamanho da empresa que é, e esquece que foi isso que você comentou no começo, né? Uma empresa disruptiva dentro de um setor super conservador, que nasceu aí como uma startup do setor de aviação, então talvez também tenha aí uma boa dose de boa visão a respeito desse tipo de projeto já no próprio DNA da companhia, e aí aponta para o que o Sonego falou também, que é a questão da cultura, né, cara? Muito legal. Sim. Muito legal. Não, total, faz parte, está muito conectado à nossa cultura aqui de como resolver problemas. Cara, eu tô lembrando de um momento que para mim foi um momento fantástico, o momento de lançamento desse projeto lá no prédio da Azul. Eu estava presente junto com outro colaborador nosso.
o Matheus, que contribuiu muito para esse projeto, né? E estava lá, não sei exatamente como é que é o nome do cargo, mas era, digamos que a CEO da Zucargo, não sei se esse é o cargo. É a diretora da Zucargo, a Diretora da Isabel. Zucargo, perfeito, Isabel, exatamente. E estava o John também. E o entusiasmo desses líderes em inovar foi, assim, uma coisa emocionante, cara. E aí houve um evento, né, para lançamento interno, basicamente, para colocar os líderes de todos os times envolvidos e todo mundo entender o que vem pela frente, né? E, cara, é aquela coisa, a gente tem que seguir. Eu acho que fica a dica aí para quem está nos ouvindo. A gente tem que seguir um exemplo da Azul, de que ela está aqui para inovar para ela, mas ela está aqui para inovar também para quem ela puder contribuir. Ela não é só ela é um ambiente, ela é um ecossistema, né? E acho que esse foi também o tema do prêmio, né? Como que uma empresa grande pode contribuir para as pequenas, né? E eu acho que, não coincidentemente, é exatamente o que o Daniel está fazendo aqui com a gente nesse podcast. Ele está também como um profissional de uma grande empresa e um profissional muito experiente, dividindo essa experiência aqui com a gente e dividindo com o pessoal que está nos assistindo. E por isso eu só posso estar muito grato pela tua participação, Daniel, e queria aí as tuas palavras de encerramento para a gente fechar com chave de ouro esse papo que foi de altíssimo nível. Opa, obrigado. Tirando palavrão, né? Depois vocês Boa cortam aí. Eu tô me segurando aqui, cara. Quanta merda a gente falou. Obrigado, cara, por complementar. Mas assim, eu fico super feliz aí pelo convite que vocês fizeram. Sou muito agradecido aí à Flexi pela parceria, por todo o apoio que vocês deram para a gente no projeto. Momentos bons, momentos que foram mais difíceis, tentando sempre buscar aí formas da gente conseguir resolver, né, ultrapassar os obstáculos, né, quando eles apareceram. Então, agradeço muito aí pela parceria. Contem comigo aí para outros papos, fiquem à vontade aí para trocar bastante ideia. Aprendi muito também com vocês durante o projeto. O Matheus, você bem lembrou, ele trocou bastante ideia, ele ajudou muito a gente durante o projeto. Então, fico muito feliz aí que ele tenha sido, né, logo ali no começo, tendo participado. Foi muito bom aí, então, e a gente está aprendendo o tempo inteiro com os clientes, né, com as lojas, com vocês, com os parceiros todos, com o time. Então, tem sido um grande aprendizado aí, principalmente para mim. E mais uma vez, só agradecer aí pela participação aí junto com vocês. Maravilhoso. Juliano. Diante de tudo que falamos, muito obrigado. Poxa. Não tenho considerações finais, acho que o papo de fato foi muito bacana. Sonego, brigadão por toda uma maneira, se traz isso, cara, o papo de inovação às vezes ele pode ser um papo muito denso, porque ele não é simples como tu tá fazendo aqui, e tu tá fazendo isso parecer muito simples. Então eu acho que de fato a gente tem um aprendizado muito grande no final dessa nossa conversa. De verdade, agradecer esse momento em que pudemos aqui conversar sobre coisas super relevantes, né? Sobre um projeto super relevante, sobre experiências relevantes e com impacto. Exato, com impacto, né? Reconhecido, né? Um impacto real e reconhecido. Cara, para mim a melhor forma de fazer inovação é essa que o mercado absorve numa boa e vira rotina daí, né? Então, perfeito. Da minha parte, muito obrigado aí. E para você, ouvinte, né? Ou espectador, vídeo espectador, como é que fala isso, né? Acho que é espectador, é espectador. Quer saber mais sobre a Flexi e como ela pode transformar os negócios por meio da inovação? Continua assistindo o nosso podcast. O papo vai ser sempre de alto nível. Segue a gente lá nas nossas redes também sociais, né? A gente está sempre... a gente não faz propaganda, a gente sempre coloca conteúdo, e conteúdo muito profundo, para educar mercado e para trazer vocês cada vez mais para perto da gente. Até o próximo episódio. Valeu!